Não, não, não diz mais sim. Ali embaixo quer mandar mais coisa. Pode rodar, meu Jorge. Oi? Rodar? Pronto. 1, 2, Estamos 3 juntos e... também? Agora, Pessoal, hoje na nossa reunião, nós vamos estar falando sobre desenvolver a espiritualidade. Que nós ouvimos muito falar sobre espiritualidade, sobre espiritual, o mundo espiritual. Eu escolhi o texto hoje, o texto bíblico, que está no livro de Marcos, capítulo 5, fala sobre o endemoniado de Gadareno. E nós vamos tirar alguns pontos para corroborar com essa ideia, né? Com essa revelação do mundo espiritual, que é o bem, Marcos, capítulo 5, e que é o bem e o mal. Quando a gente fala de caráter bom, caráter mal, né? A gente está falando de pessoas. A gente está falando de uma pessoa, porém, quando nós nos referimos a comportamento, a ações, a atitude, a convivência e até mesmo socialmente falando, o que nós estamos vivendo hoje atualmente no mundo? O que nós estamos vivendo hoje no mundo atualmente? O que nós vamos vendo? Uai. Nós estamos vivendo falsidade, um monte de coisa aí. Não é isso não? Pode ser também, né? Mundo muito falso, mundo A natureza humana, né, humana, por si só, ela já é uma natureza errante. E esse nível, com o passar do tempo, ele vem crescendo de uma maneira ao ponto de as pessoas já achar normal você viver e ser mal. Ontem eu estava vendo uma reportagem, não vou citar aqui, mas tem um MC brasileiro aí que ele nas redes sociais ele fala da sua experiência com o pacto, né? Ele deu a alma dele para o maligno, né? E assinou lá com gotas de sangue, faz apologia, né? Faz defesa incentiva o seu público, seus fãs a fazer pactos com o diabo também. E tem muitas pessoas que estão aderindo a essa, que é uma coisa nova, é uma coisa tão velha e tão nova, mas uma coisa que era oculta, agora vem se revelando dia após dia. E se você for ver os aspectos da maldade hoje, né, no mundo, é de uma incompreensão. Muitas pessoas não compreendem que nós estamos vivendo um nível de maldade elevado, até mesmo porque o mundo hoje é mais corrido, você tem tanto entretenimento, mas existe uma sombra, né, sobre esse mundo, né, que é a sombra do mal, que nós podemos caracterizar como, né, a espiritualidade maligna, né, a parte espiritual maligna do mundo e a parte espiritual boa do mundo. Nós denominamos como o Espírito Santo, né? E existe no mundo hoje espíritos malignos. Você pode ter liberdade
de fazer a sua escolha, de escolher estar envolvido com espíritos malignos ou envolvido com o Espírito Santo. Nós vamos ler um texto hoje que praticamente desvenda esse paradoxo, né? Essa dúvida que existe às vezes na cabeça de muitas pessoas. Capítulo 5 de Marcos, quem quiser acompanhar a leitura aqui da Bíblia, a Bíblia a gente sabe que a Bíblia significa o quê? Bíblios, no grego, quer dizer uma enciclopédia de livros. A Bíblia é um livro também, considerado escrituras, né? Considerado também a palavra de Deus, para nós que estamos buscando um conhecimento. E hoje nós vamos ver que existe condições subhumanas nesse mundo. E até alguns de nós já vivemos também essas condições, sem entender o porquê, né? O porquê você estava naquela situação e o porquê você chegou a tal ponto de viver essas condições subhumanas. Então, por isso que vou estar aberto para você que quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fazer algum tipo de colocação após a nossa leitura aqui, porque através do conhecimento é que você vai decidir, né, de que lado você quer ficar. Né? Não é verdade? Então vamos lá para a leitura. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham comigo. Por exemplo, aqui está aqui o título. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 5. O título diz o seguinte: a cura do endemoniado Gerazeno. A palavra Gerazeno é a pessoa que era de Gadara, né? Ali tinha uma cidade, eram 10 cidades, por isso que é chamado de Decápolis também. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias podia prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus. Correu e o adorou. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado,
vestido em perfeito juízo, e temeram. Muitos, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Está vendo aqui a condição? A comunidade terapêutica, quando nós chegamos na comunidade terapêutica, o estado nosso espiritual qual é? Porque quando nós... Está perguntando? É, Qual que é o nosso estado o espiritual? estado espiritual. Não chega a ser endemoniado, não, mas está bem ruim, né? Está bem ruim. Bem claro. Fraco, Espiritualmente falando, né? espiritualmente. Eu acredito que, eu costumo dizer que tem pessoas que foram até Jesus, sabe? Mas nesse caso aqui, Jesus foi até a esse homem, porque ele tinha capacidade de julgamento, de juízo, alguma coisa assim? Não. Não tinha, né? Se percebe pela leitura que onde que ele vivia. Olha as condições da pessoa, onde que a pessoa vivia. Por que ele escolheu um cemitério para viver? Ninguém escolhe cemitério para viver. Não, é lá cara. que, pelo fato dele estar endemoniado, é lá que você se sentia bem. Não, mas será que ele se sentia Não, bem ou os demônios. demônios? Ah, Demônios. demônio. Quer dizer, então tem muitas pessoas que ainda acreditam que o príncipe das trevas, né, chamado Lúcifer, tem vários codinomes, como uma das suas serpente, enganador, acusador, ladrão. A Bíblia até fala em João 10,10 que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Ele é o pai da mentira, você entendeu? Então, olha mesmo, todos esses atributos a ele, né, dá a ele essa prerrogativa de dominar pessoas, quando as pessoas dão legalidade para ele, ou convivem num âmbito, né, onde ele está exercendo o seu domínio. E o local que ele levou, o local que esse homem estava, era justamente um dos piores locais. Hoje, quando se olha a nível de... É um lugar que as pessoas vão lá mais como quer levar ver uma lembrança, alguns levam uma vela, né? Tem sua simbologia, tem suas crenças, né? Mas não é uma coisa assim que todo mundo quer visitar, é igual um parque, um cinema, um shopping. Não é uma coisa assim agradável, né? Se você for analisar bem. Para muitos é agradável, para outros buscam lá resto de vísceras, né? Para fazer seus trabalhos espirituais, segundo eles, né? E existe muitas linhas de pensamento sobre isso, né? Até mesmo visitar os mortos, falar com mortos, né? e etc. Mas o estado desse homem, gente, é um estado completamente deplorável, porque você percebe que nem quando eles prendiam ele, porque ele atacava as pessoas também, né? Quando eles prendiam ele tinha uma força fora do comum, um poder fora do comum que estava exercendo sobre a vida dele. Ele não tinha mais juízo, ele não pensava mais por si só, você entendeu?
ele não tinha capacidade de viver socialmente, praticamente ele estava longe da família dele, né? Então existia uma força contrária a tudo aquilo que era de bom para ele viver, né? Que é chamado de espíritos, né? Legiões de demônios. E essas legiões, esses espíritos existem. Nós só passamos a conhecer através do quê? Do conhecimento. O conhecimento que hoje é pouco explorado, no sentido do benefício, do nosso benefício. Agora, a situação que nós vivíamos no passado é uma situação parecida. Porque você perde o juízo, você não tem mais domínio sobre sua vida, você deixa de amar as coisas que são primordiais para você, para nós. Nós jogamos fora as oportunidades boas da vida, nós não conseguimos mais desenvolver um crescimento, nós estagnamos muitas das vezes em muitas coisas, e não conseguimos sair daquela situação, porque a prisão espiritual é uma das piores prisões que existe no mundo atual que nós vivemos, são as prisões espirituais. Tem pessoas que choram para sair e não conseguem, tem outras que já perderam o juízo, tem outras que já estão tão entrelaçadas que elas não acreditam que elas podem sair mais da condição que elas estão vivendo. Descrente, né? Eles ficam descrentes, se tornam descrentes. Mas nesse texto aqui, bíblico, nós encontramos um ser, né, chamado Jesus, né, o Todo-Poderoso, que tem mais poder do que esse que conduziu esse homem ao sepulcro, que roubou o juízo, que tirou a sabedoria, a felicidade, e deixou ele completamente louco, desnorteado, sem raciocínio, sem capacidade de pensar, sem capacidade de conviver com as outras pessoas. Ele estava como se fosse um bicho, né? Ele simplesmente falou, sai desse corpo. Não sei o que era falar por isso. Agora aqui. Só foram mais de 2.000 corpos. Hã? Expulsou os demônios. Eu falo com esse demônio, ele simplesmente ele só falou, quando ele sai desse corpo. Basicamente isso, sai desse corpo. Aí eles começaram a conversar, né? Você entendeu? Não, depois. Que Jesus ia mandar ele para fora da província. Eles não queriam sair daquela região ali. Entendeu? Porque ali era um domínio deles. Então isso é o que ele quer dizer, irmão? Eles marcam o território. Entendeu? Então por isso lá no livro de Mateus, capítulo 12, você encontra o quê? Quando um espírito imundo sai de um corpo, ele anda por lugares sem vida, seco. Aí ele fala assim, um dia ele lembra, fala, vou voltar lá para ver como é que está o estado daquela pessoa. Ah, não, mas ele tem um diálogo com ele mesmo. Ele pergunta qual que é o nome, né? Pergunta. Legião e tal, claro, legião, porque são muitos e tal. Aí ele fala, espírito impuro, saia desse homem. Não, você pode ver que aqui no 5, no versículo 5, que está escrito assim, ó. Andava sempre de noite e de dia. Então, quer dizer, não tinha hora mais. Era tanta perturbação na mente dele, entendeu? E no coração. Olha o Mickey. Era tanta perturbação na mente dele que ele não conseguia mais ter paz. A outra coisa é que a pessoa não tem paz. Essa paz que nós estamos desfrutando dela aqui agora, ele não tinha. Você está sentado aqui agora, você está entendendo? Tranquilo. Daqui a pouco você vai dar uma descansada, você entendeu? Ele não tinha essa paz. É um dos, como é que fala? Um dos fatores que ele rouba, né? Que esse mundo espiritual das trevas rouba da pessoa a paz.
Não sei se você pode recordar, mas você conseguia ficar dentro da sua casa? Não. Você entrava e saía. Chegava para dormir, acordava e vazava. Você conseguia ficar onde? Só nos locais aonde ele conseguia conduzir você. Era o que ele fazia com esse homem aqui. Só levava ele para aquele lugar lá. Chegou ao ponto de falar assim, vamos ficar com ele aqui que nós vamos. Tantos que desceram que havia até uma guerra para entrar no corpo dele, porque 2.000, uma legião de demônios, são muitos demônios. Então por isso que ele perde completamente o juízo. E quanto mais demônio entra no corpo de uma pessoa, na mente de uma pessoa, entendeu? Mais loucura ele faz, entendeu? Mais distante ele vai ficando e mais longe de Deus, né? E perde completamente o juízo de tudo. Pastor, Oi? pelo que eu entendi aí do texto, Jesus aí estava ensinando como expulsar os demônios. Eu acredito que a fala do Márcio é com relação a isso. Ele colocou poucas palavras, não o entrevistou, né? Não perguntou o que ele queria com ele, etc., como acontece hoje, né? A mídia aí explorando esse tipo de exorcismo. E simplesmente o Senhor Jesus só chegou e disse, sai. Justamente. Agora aqui, olha aqui, ó. Quando ele. E era uma pessoa que além de estar lá nos sepulcros, né? Fala assim, ó, ele estava no sepulcro pelos montes, ele feria-se com pedras. Entendeu? Ele próprio pegava as pedras e se feria. Você já percebeu, você já encontrou com alguém que fazendo uso de substâncias ilícitas, né? Principalmente essas que te deixam mais vulnerável, né? Sobre o compulsividade, sobre quando você é muito compulsivo? Você já encontrou pessoas que se queimam, pessoas que se retalham, pessoas que se machucam? Por que a pessoa chega a esse ponto? No seu São Juiz, ela não faz isso. Então é importante nós termos conhecimento justamente para que, através da sua inteligência, do conhecimento que você está recebendo da parte de Deus, você não abrir espaço para pensamentos negativos na sua vida, cara. Porque se você vai abrindo espaço, ele vai entrando. E ele não entra só através de você estar, talvez, cometendo pecados horríveis, não. Ele entra, às vezes, num pensamento errado. Um pensamento que ele lança sobre a sua mente, né? Numa palavra que vem de uma pessoa e que foi ele que de repente lançou, você pegou aquela palavra, entendeu? E deixa ela ficar agindo na sua mente e através daquilo ali ele consegue começar a manobrar a sua vida. Aí você começa a receber comando do maligno. E recebendo comando do maligno, irmãos, recebendo comandos do maligno, você perde completamente o juízo. Né? Você perde completamente o juízo da sua sã consciência. Você perde completamente o juízo da sua sã consciência. E aí, cada vez mais, ele vai achando espaço para te subjugar a condições subhumanas, que é no caso desse moço aqui. E ainda no texto, quando esse espírito nos vê Jesus chegando ali na praia, ele já correu para ele e adorou ele. A primeira coisa que ele faz é que ele adorou ele, né? Entendeu? E depois, tem desse diálogo, ele fala assim, ó, Deus Altíssimo, conjure-te, aí ele fala assim, correu exclamando na altura e diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, está vendo? Então ele fala, o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormente, ou seja, a presença de Jesus, de Deus na sua vida, causa tormento nele. Então, por isso que quando você começa a caminhar, desenvolver sua espiritualidade, entendeu? Você deixa de ser atormentado. Você deixa de ser atormentado. Porque no mundo, cada legalidade que você dá tem um espaço que você está abrindo para a vida dele. E aí você começa a ficar atormentado. Isso pode ser, muitas coisas podem atormentar, muitas coisas, através de muitas coisas, pode causar um tormento na vida da pessoa. Às vezes uma separação, entendeu? Ele entrou ali, separou, a pessoa lá aceitou e tudo, sofreu, mas conseguiu manter, pediu ajuda a Deus, conversou com seus familiares, né, teve uma ajuda de alguém, você não. Às vezes você sentiu uma pancada, foi tão forte, você sentiu ela redobrada, porque uma mensagem negativa, você entendeu? Vinda dele, você agora acabou tudo, acabou a vida, você não é ninguém, acabou com você. Se você ficar alimentando isso, falou pessoal, se você ficar alimentando isso, quanto mais você alimenta isso, mais chance você está dando para ele, que é uma pessoa também. Assim como Jesus é uma pessoa e está no nosso meio, ele é uma pessoa e está por aí. Só que ele trabalha para destruir. Porque o que Jesus fala dele é que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então existe um mundo espiritual, ele é mais real do que nós, na verdade. Ele é tão real quanto nós. E no decorrer desse texto, ele faz esse, não atormente, porque lhe disseram, espírito imundo, sai deste homem. Ele perguntou-lhe, qual é o seu nome? Aí ele fala, meu nome é Legião, porque somos muitos, tá vendo? Não era um só demônio agindo. Eram muitos demônios agindo na vida. Ele arrebentar a corrente, já sai da cadeia, igual coisa. Eu já vi pessoas que trabalhavam, conheço pessoas que trabalhavam, teve a oportunidade de desenvolver sua espiritualidade, conhecendo Deus, através da palavra. Eles ignoraram, perderam seu emprego e foi dando lugar para outras coisas na vida dele, outros erros, outros pecados, né, que alimentavam esses espíritos imundos. Eles alimentam de nossa fraqueza, eles alimentam de nossa dor, eles alimentam da nossa derrota, porque eles foram, eles são dominados, eles têm esse domínio, eles nasceram, né, mas escolheram ser, pela desobediência deles, um ódio contra nós. Eles têm um ódio contra a humanidade. E a humanidade praticamente está sendo enganada por ele. Entendeu? Porque ele não está feliz com você aqui, não está feliz com você quando você pensa em voltar a estudar. Ele não fica feliz quando você pensa em ter paz, em voltar a ter uma família de volta, você entendeu? Ele não está feliz com você aqui sem tomar uma rebite, sem tomar uma cajibrina, entendeu? Não está feliz, entendeu? Porque ele estava fazendo tudo isso, porque essa é a essência dele. A essência dele é fazer a maldade. Cara. E tudo que é mal está relacionado a ele. Para isso ele veio, né? Pastor, por que ele usa essa expressão aqui? Por que ele usa essa expressão que Jesus tirou do ano com ele, perguntou qual é o seu nome, disse a região, aí ele pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Porque se demarca território, né? Aí eles
Itália, Jesus todo passa. Eles passam Aí muito forte e tal. eles pediram para não mandar para outra região, porque de repente se mandasse eles, ó, eu mando vocês para aquele lugar deserto lá, e vocês vão ficar lá naquele deserto até o tempo que chegar o dia dos julgamentos, do dia do final do julgamento. Aí tipo assim, eles, pode ser que eles Deixa eu telefone lá. Deixa alguma coisa e vou ver. Então, o que acontece é que eles não queriam ser mandados embora. Então, quer dizer, aí vamos supor se a gente pudesse usar esse texto aqui como a loucura dos porcos. Eles aumentaram a quantidade de demônio que tinha na cabeça. Não aumento da pressão, não. Aqui tá, aqui passou. É por isso que os porcos pularam, não é? Porque Eles não aguentaram a legião. Jesus permitiu, entendeu? Ele sair do cara, porque qual que é mais precioso? Um animal ou um ser humano? Não, ser humano. Para quem Jesus estava preparando para dar vida? Para o homem, entendeu? Porque o animal ele não está sofrendo por causa da consequência humana, entendeu? Em primeiro lugar, Deus quer que o homem viva, né? Não, porque na verdade o homem tem uma alma, né? Tem um espírito que vem de Deus, entendeu? Eles têm vida, né? Mas o fato deles se julgarem no mar, porque eles não suportaram Eles a não quantidade suportaram a pressão, né? Quando nós estávamos na nossa vida pregressa, nós suportávamos a pressão? Nós suportou a pressão? Tem muitos que suportam a pressão, Os que levam suicídio. os que vão para o suicídio, os que pegam estradas, e Bate ficam de viajando frente. a vida toda, você está entendendo? Correndo de si mesmo, fugindo de si mesmo. Né? Você encontra com um cara, o cara está com um carrinho, você está entendendo? Você vai lá ver o que tem no carrinho, é só lixo que tem no carrinho, não tá mais nada. E se depois você larga ele, olha para lá, olha para cá, junta aquilo tudo de novo, não chega perto, não olha na sua cara, você entendeu? Não sei se você já teve essa experiência quando você estava vivendo no mundo, mas eu já cheguei ao ponto, você entendeu? De do nada assim, dar aquele pá, vai embora, some, eu recebi o comando e saí andando até, se deu certo, até onde Deus permitiu. Aqui o inimigo, Deus permite esses espíritos imundos que agem no mundo ir até onde Ele permite. Agora, se você insistir, você entendeu? Chega uma hora que Deus também tira a mão dele. Bom, você está insistindo demais. Eu estou querendo te dar um livramento, trabalhar na sua vida, mas você está insistindo demais. Então você quer ir? Então vá. No caso dele aqui, foi o contrário, né? Você entendeu? Quando Jesus permite ele sair dos espíritos imundos, o que acontece? Ele entra nos porcos, os porcos doidam tudo e aonde ele se lança? No mar. Então, qual que era a intenção de Satanás na vida daqueles Jezarelos? Matar o cara. Qual que era a intenção dos demônios que conduziam nossas vidas no passado? Nos matar também. E tem uma situação, pastor, que uma vez a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma varredura, não vou falar varredura não, fizeram uma, não vou sei te falar bem o que é, o que acontece, eles começaram a pesquisar a vida dos andarilhos de estrada, né, porque se você for olhar bem, esses rodovias sempre tem um indo e outro voltando, né, é para saber que a grande maioria tem família, tem casa e abandonou tudo justamente por causa dessa pressão aí, né? Muitos tinham profissão, muitos tinham casa, tinham filho, tinham esposa, e etc. Mas aí resolveu abandonar tudo, talvez por causa dessa pressão aí, não suportou. Não sabendo, tem conhecimento. E aí pegou, aí a conversa lá com o policial e falou assim, não, aonde que é o asfalto eu tô andando. Enquanto eu vejo o asfalto eu tô andando. Lógico que aí alguns ali, né, conversa lá, gosta de ligou pra família, buscou de volta. Muitos buscaram e ele voltou.
Entendeu? Muito, por exemplo, buscou, pesquisou direitinho, ah, não sei de tal lugar, tal, sua família está procurando, cara. Às vezes tá perdendo até noção, né, de que tá, não sabe, não importa com o que Então, tá porque acontecendo. tem um espírito ali que está conduzindo ele. Isso aí, porque ele não suportou a situação, aí, Espírito de andarilho. mas ele tem muitos que voltou para a cidade de novo. Então, mas Foi em casa, volta né? porque deu brecha de novo. É. Deu brecha de novo. Pode. Pastor, aqui no 16, aqui, eu vou ler aqui. Os que tinham. Só para não esquecer, eu vou contar uma experiência depois para vocês. Sim, só continuando. Os que tinham presenciado o fato explicavam para as pessoas os que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a suplicar que Jesus fosse embora da região deles. Então eu acho que ia ter mais valor nos porcos que tinham perdido que Porque lá essa cidade, na escravidade. essa cidade que criava porcos, né? É mais valor no porco que no outro, Porque no não homem que tinha- foi libertado. Porque não tinha conhecimento. Eles mandaram Jesus embora, né? De mandar Jesus embora da cidade. Ele entrou no barco, entendeu? Mas aí nós vamos chegar lá ainda. Quantas horas aí que é? Perdão, eu avancei muito aqui. 11h38, 40. Eu estava trabalhando, que eu estou vivendo experiências, irmãos. Né? Eu trabalhei numa comunidade, lá em São José dos Campos, trabalhei lá por 2 anos e pouco. Cheguei lá, estava uma situação difícil, né, complicada, porque a pessoa que estava lá tinha 12 acolhidos, não tinha espaço para 50 pessoas, né, tinha 12 acolhidos, 4 já estavam com a mala pronta, né. Comecei a conversar com eles, alguns ficou, todos os 4 ficou. Porque o cara fez uma coisa lá, porque ele já não estava mais na direção, sabe? Tinha perdido a direção, tinha a direção. E a parte de perder a direção, quando você vai ter um conhecimento que aquilo ali está te fazendo mal, você continua. Então você tem que começar a desviar e a sair daquela situação, até mesmo porque as responsabilidades que você vai recebendo agora, elas são compactuadas com o modo de viver na sociedade. Né? E hoje, não é que as coisas são difíceis, não. É que hoje você tem que ser um lutador, um guerreiro. Né? Só que a ideia a ideia dos espíritos imundos é roubar sua força. E onde é que ele trabalha para roubar sua força? Mentalmente. Nas suas fraquezas. Você entendeu? Você insiste na sua fraqueza, você vai perdendo, você entendeu? O seu brilho, vai perdendo a força de viver, a vontade de viver, e às vezes a pessoa se entrega. E tem muitos que já estão entregues, você entendeu? Agora, por que a pessoa prefere, você entendeu? Os porcos, porque preferiu que Jesus se retirasse, porque o prejuízo para ele foi muito grande. Você entendeu? 2.000 porcos, né, meu amigo? Você entendeu? O prejuízo para ele foi muito grande. Só que ele não tinha conhecimento. Mas Jesus só foi ali por causa deles. Daquele endemoniado. Se chegasse mais um endemoniado, uns 2 aí, ele ia quebrar a turma. Não, entendeu? E ali já naquele lugar ali, ó, já naquele lugar ali, ninguém passava mais. Tem locais no Brasil que você entra, irmão? Não. Tem locais que você entra no Brasil, se você não fizer parte ali do conluio, tem locais que você não entra, cara. Você vai lá, irmão, se você passar daí, você está correndo risco de morte, hein? Eu particularmente, já fui em local no Brasil que a pessoa falou para mim, ô, você está fazendo isso? Fica andando aí não, vocês pegam você aí, você já era, hein? Aí eu, pra cá, eu já voltei rapidinho, já fui um monte de ônibus. A mesma coisa, irmãos, sobre as coisas que nós sabemos que nos trouxe transtornos. Quais são as coisas que nos trouxe transtornos até hoje? Justamente vícios. Mas começa por vícios, diretamente. Hoje, praticamente, se você for olhar pela lógica, começa direto, porque você já sabe aonde você vai. Mas no início, não. Entendeu? No início, alguém te deu, entendeu? Você foi ficar visitando os mesmos locais,
você foi visitar um local impróprio, você colou com pessoas que não tinha brilho, não traz benefício nenhum, que não traz edificação. Não é verdade? E esse moço aqui, devido à sua qualquer coisa se acende por conta de virtude. E esse moço aqui, devido à seu envolvimento, não sei porquê, ele chegou a esse grau de situação. Olá! Rapaz, dentro. O Wagner está arrumando. Você pode sentar aqui e participar. Vem cá, estamos terminando. Vem cá, pai. Mas já tá terminando, já pode mandar. Pode entrar, meu batom. Tá Arruma acabando a aqui, cadeira né? para ele lá, meu Marquinhos. Põe Sai a daí, cadeira cara. para É bom ele. vocês participam da. Ele já põe Tem essa cadeira cadeira sobrando aí? também. Cadê sobrando? Só tu tá dentro do meu pai, cara? Não, pelo menos lá embaixo, né? Ele vai me dar um pouquinho, cara. Pode dar de daí, Tá? Põe sentar. Então, o pessoal, nós já estamos encerrando também. Porque eu queria anunciar a cidade dos campos. Então, olha bem. Onde eu posso ligar? Tem uma tomada aqui, ó. Pra carregar? Então, o que acontece, pessoal? Esse moço, devido ao que ele viveu, estava vivendo, você se identifica com alguma parte assim dessa história aqui, desse moço? Igual eu falei, né? Com relação à vida dessa vida que a gente não suporta, né? Graças a Deus a gente conseguiu recuperar, achar um lugar para onde a gente pudesse vir, né? Porque se bobear, você faz igual eu coloco o esporte no sentido figurativo de falar, e ele achou de Jesus que tirou os irmãos dele e pôs no esporte, né? E nós íamos pra cá, né? Justamente. Nós íamos com pré, vai lá, E essas expressões e esses espíritos que estavam sobre a vida, que tirou a razão, que atormentava, que roubou a paz, tira a alegria, tira a felicidade, você entendeu? Eles também agiam em nossas vidas. Eles conseguiram muito separar nós de nossa família, criar, tirou o vínculo que nós tínhamos também com nossos familiares, roubou a nossa alegria e a nossa paz. Até o dia que você decidiu mudar de vida. E na situação atual agora, né, que nós estamos vivendo, nós temos conhecimento do que é bom, do que é bom e do que é ruim para nossas vidas. E você desenvolvendo a sua espiritualidade, a oração ela é importante na vida de uma pessoa que quer mudar de vida. Porque você está desenvolvendo um relacionamento seu com um espírito bom, que é o Espírito de Deus. Esses espíritos aqui, eles veio para matar, roubar e destruir. Por isso que a ideia deles é destruir. Então eu estava numa comunidade, né, em São José dos Campos, um cara chegou lá uma vez de rua. Ele fala que em certo momento que ele estava andando na rua, ele olhou para trás e viu um demônio. Literalmente um demônio, que parecia um sapo, né? Cheio de bolas, que ele falando assim que era grande, cheio de bolas, e que ele sumiu e que depois ele empurrou ele na frente de uma carreta. Você entendeu? Ele falou assim, ó, então eu não vou andar mais aqui na beira do asfalto. Ele atravessou para o campo, começou a correr dentro do campo e aquele, resumindo, perseguindo ele. Quando ele bateu lá na porta da comunidade, ele chegou e falou assim, aqui o que é aqui, cara? Eu falei assim, aqui é uma comunidade terapêutica. Eu falei assim, eu posso entrar, cara? Eu falei assim, mas... Aí eu abri o portão e falei assim, pode, você está precisando de alguma coisa? Aí ele olhou para trás assim, aí ele falou assim comigo, ó, quando eu entrei aqui para fora, ele ficou tudo lá fora. Quando eu entrei aqui para dentro, ele ficou tudo lá para fora. Então o que acontece nessa história aqui, irmão?
Quando Jesus encontra com esse endemoniado de Gezareno, que a gente está descobrindo aqui através da revelação da palavra, que existe os espíritos imundos que te leva à loucura, entendeu? Te leva a gente sabe que eles existem, né? Ele falou para mim, eles ficou tudo lá fora, cara. Aí ele foi contar a história dele para mim, eu fiquei quase uma semana ouvindo as histórias dele, entendeu? Muito relacionado a isso. Fora outras histórias que eu já pude desenvolver. Só que quando ele encontra que os demônios saem dessa pessoa, qual que é o estado dessa pessoa? Como é que está escrito aqui o estado dessa pessoa quando os demônios saem? Ó, Jesus então permitiu, prescritiu os porquês. Aí diz aqui no versículo 18. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, tá vendo? Ele já não estava mais gritando, nem uivando, né? Nem se cortando com um pedaço de capa. Vestido, já tinha se vestido, quer dizer, você estava vestido é porque ele estava pelado, entendeu? Era um cara louco, sem juízo, sem nada. Em perfeito juízo, aí todo mundo temeu, porque esse cara aí é poderoso. Esse tem poder. O que acontece conosco quando encontramos com Jesus é isso. A luz que entra em nossas vidas, ela atormenta o diabo. O diabo não tem mais, esses espíritos imundos, eles não têm mais poder de te atormentar, de roubar a sua paz, a sua felicidade, muito pelo contrário. Agora você vai criar, a partir desse ponto de partida, agora você vai criar uma nova caminhada, uma nova história. Entendeu? Então por isso que quem vive de baú, quem vive de passado, é baú, meu. Então, mas quem vive de passado, né, é baú, entendeu? Só uma pergunta, Gerazemos era a cidade? É de Gezara, eu acho, Gadara. É de Gadara. Gadareno. Nós chamamos de Gezareno, né? Mas era Gadareno, é de Gadara. Eram 5 cidades, 10 cidades que existiam. Todas elas tinham esse comportamento de criar porcos, né? Então por isso que quando Jesus foi expulsado, deixa nós entrar no porco, né? Nós não podemos ficar. No capítulo 2 de Mateus, a Bíblia fala que quando ele sai de um corpo, igual por exemplo agora, nós estamos vivendo num ambiente que nós vivíamos antes? Não. Nós não estamos vivendo num ambiente que nós estávamos no passado, não é verdade? Então o que acontece? Quando nós não estamos vivendo mais num ambiente o que está acontecendo com os que saem do seu corpo? Eles vão para lugares áridos, é o que diz as Escrituras, porque eles não têm corpo, então eles ficam perturbados, entendeu? Quando eles voltam e veem Jesus, então eles correm mais ainda, entendeu? De você. Quanto mais Deus, quanto mais desenvolvimento espiritual você tiver, quanto mais obediência aos comandos de Deus, né? Mais abençoado, mais juízo, entendeu? Mais paz, mais sociabilidade, né? Mais convívio com a família você vai ter e você vai estar bem. Então esse moço que já encontra em perfeito juízo. É o que aconteceu agora, você está em perfeito juízo. Por que você está em perfeito juízo? Porque você decidiu mudar de estrada. Não quero viver mais nessa caminhada, quero viver agora uma outra vida. E aí você passa a viver uma vida de paz e tudo aquilo que foi te roubado você está recebendo de volta. Só que primeiramente, né, você não está sob essa pressão mais, sob esse tormento mais, né? Então agora você vai desenvolver a capacidade, né, com entendimento e conhecimento de que quem tem o poder, somente quem tem o poder de expulsar e mandar esses espíritos imundos embora é o Senhor Jesus Cristo.
Porque quando ele chega, quando ele entra na sua vida, ele muda a sua história. Então, basicamente, ele fala assim, deixa eu ir para o Senhor, Jesus. E Jesus fala assim, não. Não deixou não. Vai lá para a sua família e fala para a sua família quão grandes coisas Deus fez Lá com para sua você. casa, E conte tudo que o Senhor fez com você. Amém? amém. Então é isso aí, pessoal. Então essa parte aqui define bem o mundo espiritual, sabe? Ele quer destruir-nos, mas Jesus está aqui para renovar, restaurar e criar uma nova história Amém. em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agradece para nós aí. Tá bem? Soberano Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial para a tua palavra. Glória a Deus. Somos da Em nome de Jesus. sabedoria, conhecimento para entender e pôr em prática, Pai. Obrigado por tudo que você tem feito em Amém. nossas vidas, e ao longo dessa tarde e à noite. Obrigado pela manhã que se passou. O Senhor vem estar conosco. Envia teu Espírito Santo, o Em vosso nome do teus Senhor anjos, Jesus, Senhor. ó Pai. E todas as pessoas chegaram junto a nós, sinta a tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Agradecemos também essa comida que vai ser posta à mesa, Senhor. Que não é fruto do nosso trabalho, mas sim da sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus.